O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja comemora essa solenidade de São José. Mas nós não podemos ficar apenas no nome da pessoa José, né? É José, o esposo da Virgem Maria. Essa é a solenidade que nós comemoramos hoje. Imagina que Deus, para nos salvar, no decorrer de toda a história da salvação, porque nós estávamos perdidos e não tínhamos mesmo como nos salvar, só Deus poderia nos salvar, e era preciso que Ele viesse à terra e se tornasse homem como nós, para depois Ele se oferecer como sacrifício ao Pai pela nossa salvação. Foi preciso que Deus preparasse. Então teve toda uma preparação no decorrer da história. E quando nós vamos lendo a Sagrada Escritura, nós vamos vendo, por exemplo, Noé, os profetas. Nós vimos lá Moisés, que teve uma força muito grande nesse processo dessa preparação para a salvação nossa. Mas diante de todas essas pessoas, existem duas pessoas muito importantes que nós não podemos deixar de esquecer. É por isso que até nesse tempo da Quaresma, onde não se reza o Glória, se reza o Glória hoje, a igreja coloca como destaque um dia muito especial, um dia de muita alegria. Então Deus coloca em primeiro lugar Nossa Senhora. Ela que seria a mãe do Salvador. Então ninguém pode ter nenhum problema quanto a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a solução para todos nós. Ela é a mãe de Jesus. E a segunda pessoa é José. Então na hierarquia a gente coloca assim, olha, Deus, claro, a Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós adoramos, e depois vem essas duas pessoas que nós veneramos de uma forma muito grandiosa, Maria, depois José, e em seguida vem uma lista muito grande de santos, que a igreja coloca também como destaque. Então José, ele era um homem muito justo. Ele não era qualquer pessoa, não. Um homem justo, um homem fiel. Então Deus pega esse homem e diz para ele: é você que vai guardar o meu filho. É você que vai tomar conta do meu filho. É você que vai proteger o meu filho. É você que vai educar o meu filho. É você que vai ser esposa
da mulher que vai gerar o meu filho. Embora ele não seja o pai, ele é pai adotivo, porque Jesus se encarnou, Jesus se tornou homem e foi concebido na barriga de Nossa Senhora pela ação do Espírito Santo, não foi pela ação de José. Mas José se coloca à frente como modelo, o modelo da família. Ele é que guarda, que toma conta da família de Nazaré. Se as mulheres, elas devem ter como modelo Nossa Senhora, os homens precisam ter como modelo José. Vocês que querem casar, os homens, e os homens que já são casados, precisam olhar para José e ver, esse sim, é nele que eu preciso me espelhar. E eu preciso cultivar as virtudes que existem nele. Por exemplo, a virtude da castidade. Hoje nós vivemos num mundo onde o adultério virou moda, né? Ainda mais numa sociedade tão machista. Mas o adultério se tornou moda. E nós encontramos tantos homens casados e bem casados, que às vezes tem uma mulher, ou às vezes de vez em quando vai no motel, de vez em quando dá uma saída, e não é fiel à esposa e muito menos aos próprios filhos. Então esses homens, como todos os homens, precisam olhar para José e ver, ele cuidou de Nossa Senhora e ele foi fiel à Virgem Maria, ele foi casto até morrer. E ele ainda tinha uma situação, né? Ele não teve relação sexual com Nossa Senhora. Diante da missão que ele tinha. Em nenhum momento ele teve. Ele foi casto, até dentro do casamento. Mas com isso eu não estou dizendo que é para os homens casados não terem. Eu estou dizendo na questão da castidade, que ele foi fiel a ela até a morte. E fiel a Deus também. E ali ele educa. É ele que introduz Jesus na Torá, ou seja, ele ensina Jesus, embora Jesus é Deus, nem vou dizer fosse, né? Embora Jesus sendo Deus, ele não precisasse, mas na humanidade de Jesus ele precisava. Então foi José que ensinou Jesus a compreender a lei de Deus e a cumprir a lei de Deus. Eis aqui outra missão do Pai. Foi isso que José fez. José ensinou Jesus uma profissão. Então Jesus olha e vê Jesus na carpintaria, ou vê José na carpintaria trabalhando. Ele vai aprendendo esse ofício junto com o pai. Até o momento que ele vai na sua missão de anunciar a boa nova. É preciso olhar para esse homem e ver que realmente esse homem, ele é um homem de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que faz a vontade de Deus em tudo. Vejam só aqui no evangelho de hoje, né? José está lá com Nossa Senhora. Nossa Senhora recebe a notícia de que ela ia ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Por um mistério que nós não sabemos, Deus não conta para José. Aí Nossa Senhora fica grávida, vai para a casa de Isabel, porque ela estava no seu 6º mês, ela toma conta lá de Isabel, Isabel dá à luz a João,
Aí ela volta, quando ela volta, a barriga dela grande. Agora José olha para Nossa Senhora e o que é que ele poderia pensar? Embora ele não quisesse, embora ele sabendo da integridade de Nossa Senhora, ele olha para ela e vê ela grávida, o que é que poderia passar na cabeça dele? Me traiu. Deve ter encontrado algum Rodrigo por lá. Mas eu sou esposo dela. E a lei dizia que uma mulher, quando adulterasse, teria que ser apedrejada. Mas ele tem compaixão da situação e ele prefere deixar a coisa em segredo e também sair de baixo, sair da situação. Olha o que é que ele faz. Todo homem de Deus, agora aqui eu estou generalizando, homem e mulher, todos aqueles que têm uma grande missão, ou uma pequena missão também, é provado. Deus provou José, para ver até onde é que ele ia. E nessa prova, José passa, mas ele passa porque de noite, quando ele está dormindo, o anjo vem e fala para ele que não era para ele rejeitar não, porque era obra do Espírito Santo e ele precisava cuidar. Aí ele volta e aí ele assume Nossa Senhora, e assumindo Nossa Senhora, ele assume também Jesus e cuida dele até o fim, até a morte dele. Nessa sociedade aonde os valores cristãos, os valores da igreja, os valores de Deus são colocados de lado. Hoje eu quero convidar vocês, homens, a cultivarem os valores de Deus. Principalmente você que é casado. Seja fiel. Recentemente, eu atendi um homem muito bem casado, mas um homem da igreja. Ou seja, hoje a concepção que se tem que o homem da igreja é aquele que pega a Bíblia debaixo do braço e sai pregando o evangelho para todo mundo. E esse homem estava numa situação muito difícil, porque ele acabou adulterando. Mas ele adulterou como? Trabalhando para Deus. Então ele ia lá, ele atendia muitos jovens, atendia muitas moças, dava muito conselho para as moças daqui, moças acolá. Só que nessa de aconselhar muito as moças, teve uma moça que ele deu conselho demais. E foram precisos 2 anos para que ele viesse a adulterar. E ainda dizia para mim que ele estava apaixonado por essa mulher. Aí eu comecei a perguntar para ele. Eu disse assim: qual é a sua missão? O que é servir a Deus? Ele, servir a Deus é pregar o evangelho, servir a Deus é falar de Deus para os outros. Aí eu perguntei de novo: o que é servir a Deus? Dentro do matrimônio, você é um homem casado, você tem filhos, você formou uma família, e seus filhos estão pequenos. Qual é a sua missão? Aí ele foi compreendendo. É cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Eu disse: é isso mesmo. Você está vendo que você está cuidando do filho dos outros? E das filhas dos outros? E você falou para mim que a sua esposa, ela tem brigado com você porque você não tem tido tempo para ela e nem para os seus filhos.
Aí ele dizia, não, mas eu tenho que pregar o Evangelho. Ah, você tem que pregar o Evangelho. Você prega para os de fora e para os da casa você não prega. Ah, não, mas disseram para mim assim, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida dos meus, né? Eu disse, bem, se Deus vai cuidar dos seus filhos, então Deus não precisaria de pai, de ter dado pai, Ele mesmo cuida. Então vai lá, deixa Deus cuidar do seu filho, vai pregar o Evangelho. Agora veja, olha o fruto do que você fez. Aí eu olhei para ele e disse assim, você já percebeu que você está fazendo o que eu deveria fazer? É eu que devo estar lá. Você tem que estar na tua casa, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, que estão pequenos. Você viu o fruto do que deu dessa história de você pregar o Evangelho? Você sem estrutura nenhuma? Aí eu disse para ele assim, e se essa moça estiver grávida? Você está entendendo qual é a sua missão? A sua missão é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua família. Eu sei que eu estou falando isso e muitos de vocês não estão entendendo, mas vocês precisam entender. Pai é para cuidar da família, é para cuidar dos seus filhos. Aí eu disse para ele, aí no futuro sabe o que é que vai acontecer? Imagina, né? Quando chegar na adolescência, o que é que seus filhos vão dizer para você? Ah, papai não tinha tempo para nós. Aí ele ainda contou assim, né? Que quando ele vai na casa do avô, aí os filhos vão lá, abraçam os avós, e estou com saudade do Senhor e aquela coisa toda. Mas ele disse que os filhos não abraçam ele. Eu disse, claro, você não tem tempo para ele, para eles. Você tem tempo para abraçar as filhas dos outros, né? Aí você coloca ela nos braços, faz oração de cura interior abraçado com ela. Quem é que aguenta? Ele, nossa, padre, o senhor está falando algo para mim que eu nunca pensei. Porque as pessoas viviam dizendo para mim que eu tinha que pregar o Evangelho, que Deus falou que é para eu pregar o Evangelho, que é Deus. Aí eu disse assim, brincando, né? Deus agora está terceirizando tudo, né? Ele só diz por outras pessoas. Para você diretamente ele não disse, né? Foram pessoas que falaram. Deus está acompanhando a modernidade, porque tudo agora é terceirizado. Destruindo a família. Aí eu disse assim para ele, olha meu amigo, se você fosse daquele que vai só na missa no domingo, porque às vezes não dá nem para ir durante a semana, e depois você fosse para casa, trabalhar, cuidar da sua esposa e cuidar dos seus filhos, você já está numa grande missão, você já está servindo a Deus. Repito, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque hoje todo mundo quer pregar o Evangelho. Na rua, fora, mas em casa ninguém quer pregar não. Aí a filha não tem o afeto do pai, vai buscar fora, nos homens. Aí o filho também não tem, aí mistura, com pouco dia está gostando de homem também. Aí não encontra no pai o modelo, vai encontrar modelos na rua. Agora o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, existe um evangelizador maior do que José? E onde foi que ele ficou? Em casa, trabalhando em casa, cuidando do filho e cuidando da mãe. Aí eu disse para ele, para encerrar, que a hora já está passando, aí eu disse para ele assim, olha, muito cuidado, porque o fruto não foi bom. Você pregou o Evangelho para fora e você acabou adulterando. E agora você tem uma esposa dentro de casa que está com saudade de você, você não tem tempo para ela e os seus filhos também estão em casa. Cadê papai?
Ah, está pregando o evangelho. Aonde está papai? Ah, está. E uma multidão atrás de você, batendo palmas, você falando bonito, e a sua vida em casa virando um inferno. Ele disse, tá bom, padre, agora eu sei o meu lugar. E ele voltou para casa. Os frutos ele colherá depois. cançãonovaplay.com. Assine já!